nessa correria muitas vezes que a gente vive, né? Nesse estresse muitas vezes que a gente experimenta a cada dia, na tensão, na correria, enfim, na luta pela sobrevivência, nós estamos deixando de lado muitas vezes um valor tão essencial, que o Evangelho de hoje nos chama a atenção: a oração pessoal. A oração pessoal. Às vezes, mal e mal, fazemos aquelas orações coletivas e repetidas, que são bonitas, interessantes, importantes, mas estamos deixando de lado muitas vezes o nosso encontro com Cristo, o encontro com Deus na nossa oração pessoal. E aí eu começo perguntando para mim, começo perguntando para você: quanto tempo que a gente dedica durante o dia para a nossa oração pessoal, nosso silêncio, estar com Deus, conversar com Deus, ouvir a voz de Deus, nessa comunhão íntima? E Jesus não abria mão disso, minha gente. Jesus não abria mão desta oração com Deus, dessa intimidade com Deus. Trabalhava o dia inteiro, sabemos, realizando milagres, curando pessoas, explicando, orientando, aconselhando, andando, mas não deixava de lado a sua oração pessoal, porque ele sabia dessa importância de estar com Deus. Por isso que o Evangelho de hoje, no capítulo 17 de São João, intitulado A Grande Oração Sacerdotal de Jesus. A grande oração sacerdotal de Jesus. E eu fiquei perguntando, ao me preparar para essa liturgia de hoje, por que que Jesus rezou? Por que que Jesus orou? E a gente, pelo menos, algumas características dessa oração de Jesus. Primeiro, ele orou, ele rezou, porque precisava contemplar a glória de Deus. Ele estava vivendo no mundo, inserido no mundo, de situações de perseguição, a situação humana dele, as dificuldades que ele tinha que enfrentar, mas ele sabia, ele começa o Evangelho dizendo: me glorifica, Pai, a hora chegou, porque ele sabia que ele não podia ficar com o seu pensamento somente nessa terra. Ele sabia que ele não podia só se contaminar com as coisas desse mundo, ele tinha a mente voltada para as coisas do alto. Eu vou para junto do Pai, termina o Evangelho de hoje. Então ele orava para contemplar a glória de Deus, o pensamento dele, o coração dele estava lá em cima. Quando a gente ora, a gente eleva o pensamento, a gente não fica se arrastando somente nas dificuldades, no dia a dia, na podridão que esse mundo oferece. Então rezar, orar, é elevar o nosso pensamento a Deus. Jesus orava também para que os discípulos fossem firmados na sua palavra. Na sua palavra. Uma vez ouvi uma história interessante, uma frase, que é muito interessante, assim: aquele que não lê a Bíblia, não tem assunto para conversar com Deus. Aquele que não lê a Bíblia não tem assunto para conversar com Deus. E é verdade. Às vezes o que acontece? Uma rodinha de homens, enfim, entra um time de futebol. São especialistas. Gastam tempos e tempos e tempos falando de futebol, de time, de escalação, para lá, para cá, blá, blá, blá. Às vezes também é um assunto de novela, é um assunto de qualquer coisa assim. Perdemos o tempo, gastamos o nosso tempo com coisas assim que unem certos grupos de acordo com os temas, com os assuntos. Mas quando o assunto é fé, quando o assunto é espiritualidade, parece que todo mundo fica calado. Quem não lê a Bíblia não tem assunto para conversar com Deus, porque aquele que reza está sempre lembrando, recordando temas bíblicos, versículos bíblicos. É ou não é? É. Porque a gente precisa disso para conversar com Deus. Então Jesus rezava para que nós pudéssemos firmar a nossa vida na palavra de Deus. Jesus rezava também, minha gente, para dar sequência, para que nós pudéssemos dar sequência à sua obra. Ele sabia, ele estava dizendo a glória, a hora de Jesus, a glorificação de Jesus é a sua paixão. Ele ia ser tirado, ele ia morrer, ele ia ressuscitar, voltar para o céu. Foi domingo passado. Então a obra dele precisava de continuidade. E como é que a gente continua a obra de Deus? Se não for na oração. É só na oração, na comunhão, na intimidade com Deus, que nós damos continuidade ao projeto de Jesus. Senão a gente é mero funcionário da fé, ou usa a fé para outros interesses,
que não sejam evangelizadores. E aqui, minha gente, no Brasil tem tanta gente que usa a fé para outros interesses. Jesus rezava, olha que bonito, rezava para que nós pudéssemos viver em união. Em união. Que todos sejam um, Pai. Eu saio, eles estão no mundo, para que eles não se percam, para que eles mantenham esta comunhão, essa unidade. Jesus reza constantemente pela nossa comunhão. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Mas muitas vezes nós insistimos em nos dividirmos, como católicos, como cristãos, e aí, meu Deus do céu, salve-se quem puser. Precisamos resgatar a oração de Jesus para buscar a comunhão. Por isso que a igreja, sabiamente, entre a Ascensão e Pentecostes, nos convida a todos os cristãos a permanecerem unidos em oração, porque ele sabe que a oração une. A oração, quem não reza é um forte candidato a viver separado interiormente ou se separar do grupo. Quem reza permanece unido ao Senhor. E Jesus reza ainda, uma outra característica, para revelar a soberania de Deus, para colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar de nossa vida, nós não temos nem necessidade de rezarmos. Queremos os milagres, mas não fazemos o nosso esforço. Então eu queria, olha São Paulo, na primeira leitura, um testamento lindo que ele dá na despedida. Ele fala assim, olha, eu saio daqui, mas eu vou para outro lugar, eu sei que o Espírito Santo está me mostrando que lá eu também serei perseguido. Mas ele não desiste. Mas ele permanece firme com Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu queria que você agora colocasse, né, a mãozinha no seu coraçãozinho. Aliás, ficasse de pé, por favor. Tem uma caravana que acabou de chegar, depois eu vou saber de onde que é. Coloque a mão nessa pessoa que está do seu lado aí, coloque de 2 em 2, um reze pelo outro. De 2 em 2, isso, de frente, fique de frente, né, de 2 em 2, rapidinho assim, para rezar. Jesus pede para mantermos em oração, unidos em oração. Então eu quero que você reze por essa pessoa, quero que você em casa também reze por essa pessoa. Para que Deus lhe dê o Espírito Santo para essa pessoa, para esse nosso irmão, para essa nossa irmã, para que ele se intensifique essa intimidade, essa comunhão com Deus. Peça que o Espírito Santo o ajude a rezar mais, para que ele fortaleça essa comunhão, essa intimidade com Deus. Muitas vezes essa pessoa tem dificuldade de rezar, não sabe conversar com Deus, tem dificuldade na oração. Então peça que o Espírito Santo ajude, para que ele entre em comunhão espiritual com Deus, para que ele se fortaleça na fé, para que ele possa vencer todas as dificuldades, que porventura o dia a dia, a vida, enfim, possa surgir, possa colocar na sua frente, mas que ele possa superar na oração, para que ele não se separe de Cristo, para que ele não se separe de Deus, para que ele não se separe da fé, para que ele não se separe da igreja, mas que ele encontre na palavra, na oração, a fortaleza necessária para vencer cada dificuldade, cada temor, cada sofrimento, cada luta, cada batalha. Jesus sabe que a batalha é difícil, mas nos dá hoje, nos chama a atenção nesta oração sacerdotal, que nós só poderemos vencer esta batalha pelo poder da oração. Então eu quero que você entregue, peça a Jesus que ajude essa pessoa a rezar mais, que ajude essa pessoa a ter gosto pela oração, que ajude essa pessoa a ter esses momentos de silêncio, de comunhão, de intimidade durante o dia, para vencer cada dificuldade, para se fortalecer na fé, na esperança. O mesmo a gente pede para você que está em casa, reze pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, fortaleça, promova ambientes de oração na tua casa, para vencer as ciladas e armadilhas que o inimigo tenta destruir, esta comunhão, esse amor. Permaneça firme na oração. Essa foi a oração de Jesus e tem que ser a nossa oração de cada dia. Amém, amém, amém. Dê um abraço nessa pessoa, dê um abraço, diga assim, força e coragem, viu? Deus te abençoe, permaneça unidos na oração. Amém?